Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre uma lista de reforços para o Vitória, de olho no acesso, né, agora que conseguiu, e título da Série B do Campeonato Brasileiro. O foco agora então é a montagem de elenco para o próximo ano, onde já trouxe aqui para vocês. O objetivo da diretoria é pelo menos ficar na Série A e quem sabe conseguir uma vaga na Sul-Americana para o próximo ano. Então, até visando isso, certamente o Vitória não vai ter uma folha salarial baixa, que eu quero comentar aqui então com vocês. Eu já trouxe várias opções e lista de reforços aqui para vocês. Quando terminar eu deixo aqui na tela final outros vídeos que eu já trouxe similar. Hoje eu quero trazer aqui algumas dicas do portal lá do Central do Vitória. Muito obrigado aí a eles, faz um ótimo trabalho lá no Twitter, pode seguir eles por lá, no Instagram também. E trouxe uma lista aí de opções de reforços. Será que são alguns bons nomes? Quem que eu acho que poderia ter espaço na equipe para o próximo ano? Quero comentar aqui com vocês. Além de um interesse, né, nesses últimos dias, de um goleiro da Série A. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like também, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Card Foot. Contei então com a ajuda de vocês para chegarmos nessa próxima meta aqui no YouTube, que é de 52 mil inscritos. Então, quem puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, certamente nos ajuda bastante. Então, vou deixar aqui essa primeira informação lá dele, né? Que no caso ele postou o seguinte: jogadores que eu acredito que dariam certo aqui e que caberiam no orçamento, né? E, inclusive alguns em fim de contrato, que ele deixou aqui algumas opções, primeiramente de goleiro. Um desses eu até deixei aqui para falar, né? Que é a respeito do Kozlinski, jogador então que é do Fortaleza. Eu já trouxe até um vídeo aqui dele no canal sobre algumas opções, né, de reforços do Fortaleza para o próximo ano. E eu falei justamente sobre ele, que poderia ser uma alternativa. Nessa temporada pelo Fortaleza não conseguiu jogar, apenas 2 jogos, muito por conta de seu reserva, né? Fortaleza tem vários goleiros e acabou então que ele ficou com uma terceira opção. Tem o João Ricardo e o Fernando Miguel, que jogaram mais vezes do que o Kozlinski, que eu acho que são 3 goleiros muito bons no Fortaleza. Não sei se teria a necessidade de ter 3 atletas que, na minha opinião, poderiam ser titulares. Mas ele jogou muito bem ano passado pelo Guarani, 48 partidas, somando o Campeonato Estadual e também a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes tinha jogado pelo Avaí e pelo Atlético Goianiense, que foram os 2 clubes que ele mais se destacou. 2017 pelo Avaí, na Série A, e 2019 a 2021 no Atlético Goianiense, onde nesse período aí foram um pouco mais de 70 jogos disputados pela equipe até ir para o Guarani. Acho sim um bom nome, acho que é um cara que tem experiência já em Série A, em Campeonato Brasileiro, e se chegasse poderia agregar bastante para ser um goleiro titular, que muitos de vocês também falaram, né, sobre essa necessidade de chegar um jogador para essa função de goleiro, para ser um titular absoluto. Pode deixar a sua opinião, o que você acha do Kozlinski, né, jogador então 32 anos de idade. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado também para vocês da HeróiBet, casa de apostas esportivas que te dá R$25 de saldo para você já começar a apostar nesses próximos jogos, né, da reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, várias partidas, né, do futebol europeu, e daqui menos de 5 semanas, né, já voltando à próxima temporada, com jogos, por exemplo, do futebol estadual, que você já pode ir lá e resgatar esse seu saldo válido para esse mês de novembro de R$25 de saldo na sua conta. Você clica aqui no link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado e já vai poder, né, no caso, apostar tendo esse saldo na sua conta. Muito simples, você segue o passo a passo que vai estar na aba inicial da página da HeróiBet, que chegou com tudo no Brasil e ainda está te dando esses R$25 para você começar. Bom, mais um aqui em relação a opções de volante, eu achei interessante, 2 aqui, tanto o Cantillo e também o Jailson, 2 opções aí do futebol paulista. O primeiro que eu quero começar aqui é a respeito do Jailson, tem 28 anos de idade, ele que não conseguiu jogar nessa passagem pelo Palmeiras, e aí é uma questão que eu ficaria com o pé atrás, obviamente, que é em relação à parte física do jogador, que ele teve alguns problemas nesses últimos anos e por isso não jogou. Vale lembrar que nos últimos meses ele já está completamente recuperado, mas não jogou e não vem jogando justamente por uma opção do técnico Abel Ferreira. Vou deixar aqui para vocês 25 jogos nessa atual temporada, sendo que a grande maioria deles ocorreram até agosto desse ano, porque depois jogou com pouquíssima frequência na equipe do Palmeiras. Foi algo parecido também no Palmeiras em 2022. Somando essa passagem então pela equipe, os 2 anos, apenas 45 jogos, 1 gol e 1 assistência até aqui. E olha que ele surge muito bem, né, quando passa lá na base do Grêmio, da Chapecoense, conquista a Libertadores com o Grêmio em 2017, jogando muito bem como titular, ficou um tempo lá na Turquia e no futebol chinês. Na Turquia foi bem, mas na China eu não consegui achar os números dele. Aqui no site que eu utilizo, né, no Gol, mostra que ele não jogou em 2021 e 2020 jogou só 6 vezes. Além disso, na temporada 2020-21 na equipe turca, não conseguiu jogar com frequência também. Então vamos colocar aí, nos últimos 2 anos, antes dele chegar no Palmeiras, ele já não vinha, por exemplo, no caso,
jogando com frequência, né? E aí chega no Palmeiras, teve esses problemas físicos, então, na minha opinião, seria um jogador para chegar, mas ficar de olho em relação a como que ficaria essa renovação para um próximo ano. Vale lembrar que ele tem contrato também só até o final dessa temporada, não vai continuar no Palmeiras, já está certo, e eu aceitaria, por exemplo, se fosse um contrato curto de produtividade, um valor fixo, ok? E se ele jogasse bem o campeonato estadual, tendo a prorrogação automática e um aumento pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Acho que poderia sim ser um bom molde para essa contratação. Pode deixar aqui o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Outro aqui de volante, né, é em relação ao colombiano Cantillo, que eu já trouxe ele aqui como opção, tá? Ele que tem 30 anos de idade, jogador do Corinthians, que assim, até parece em relação a, no caso, o Jailson, nessa temporada em específica, e o final do ano passado não conseguiram jogar, e nem foi por questões físicas, foi muito mais com opções dos últimos técnicos que passaram pelo Corinthians. É engraçado que o colombiano ele surge muito bem quando chegou de empréstimo lá do Júnior Barranquilla. Eu até já trouxe um vídeo também aqui no canal falando sobre ele, tá? Tem umas 3 semanas. Eu acho um cara muito bom mesmo que está aí disponível no mercado. E ele surge muito bem no Júnior Barranquilla, principalmente de 2017 a 2019, que mesmo ele sendo um volante, né, nesse período marcou 4 gols, 9 assistências em um pouco mais de 120 jogos. Aí ele chega no Corinthians no primeiro ano, 2020, 39 partidas, 3 assistências. Aí em 2021 ele é comprado então em definitivo e basicamente em julho de 2021 ele meio que para de jogar pelo Corinthians, né? Em relação a ser um titular absoluto e a torcida amar ele. Tem uns 2 anos que ele não tem sido um titular absoluto. Mas naquele ano ainda, 31 jogos, 2 gols e 3 assistências. Pelo que eu vi aqui, foi um valor próximo de 10 milhões de reais que o Corinthians pagou e assinou o contrato com ele até o final de 2023. Então esse sendo o último ano dele na equipe. Aí ano passado 34 jogos, até que jogou com frequência, muito diferente desse ano, né, com apenas 10 atuações, a última ainda no mês de agosto pela equipe do Corinthians, mesmo com várias mudanças de técnico, ele não jogou por nenhum, né? Então realmente não conseguiu ir muito bem nessa temporada. O Vitor, 30 anos, já passou também por outras equipes do futebol da Colômbia, como por exemplo o Atlético Nacional e o Júnior Barranquilla, um dos 2 clubes mais grandes, né, do futebol colombiano. Acho que poderia ser uma alternativa, pelo menos a parte física que eu vi aqui dele tá tudo ok e poderia ser uma alternativa para o próximo ano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, mais um aqui que pertence ao Corinthians também, que eu achei que é uma boa opção, ó, em relação ao ponta direita, o o Christian Barleta, né? Ele que tem, no caso, bons números nessa temporada jogando pelo São Bernardo no Campeonato Estadual. Ele passou por 3 equipes nesse ano. Vou deixar aqui para vocês. 22 anos de idade, o Corinthians pagou quase 7 milhões nele depois do Campeonato Paulista, onde pelo São Bernardo jogou 13 jogos, 4 gols e 1 assistência, e foi um dos grandes destaques da equipe, que no caso foi eliminado nas quartas de finais do estadual, mas só porque enfrentou o Palmeiras, senão, na minha opinião, teria potencial de ser igual o Água Santa, né, chegar à decisão. Aí ele vai para o Corinthians, jogou só 5 vezes pelo Corinthians, não conseguiu ir muito bem. Você vê aqui que eu já trouxe alguns jogadores do Corinthians, né, que na minha opinião é um time que mais queima atletas no Brasil, tá? Toda vez ele vai e não consegue jogar um jogador e ele negocia. Assim também foi com o Ceará, que se eu não estiver enganado comprou ele então em definitivo com valor próximo àquilo que o Corinthians tinha pago. Na Série B pelo Ceará, 11 jogos e 3 gols marcados. É aquela coisa, né? Não sei se a torcida, por exemplo, nesses últimos jogos, se ele marcou 3 gols logo no início e nas últimas partidas não foi muito bem, mas de qualquer forma acho que pode ser um atleta muito bom. O Ceará fez um investimento nele, então certamente teria que ter essa compensação financeira de volta para ter o atleta ou um empréstimo pago e ter a possibilidade do jogador jogar a Série A e se valorizar. Mas vale lembrar, o Ceará ficou na Série B desse ano, certamente não deve fazer um investimento baixo para o ano que vem, porque senão deixaria de arrecadar muito, né, com essa não subida, esse não acesso, por exemplo, à primeira divisão. Então quero saber o que você tem a dizer. Atleta bem jovem, já passou também pela Chapecoense, pelo Joinville, né, que é o clube no qual ele é revelado. Vou deixar aqui então para vocês. 22 anos de idade, bem jovem, joga aí de ponta direita, pode jogar também pelo outro lado, pelo lado esquerdo, mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo. Jogou muito bem pela Chapecoense em 2022, somando na Série B, 30 jogos, 4 gols e 1 assistência, foi titular absoluto, ele que era do Joinville, até ser comprado, né, pelo Corinthians e ser comprado depois pela equipe do Ceará, isso tudo somente, né, em 2023. Bom, para terminar aqui que eu já falei demais com vocês, é em relação ao David, né, jogador que já passou pela equipe e muita gente gostaria de ver ele de volta, muita gente não, enfim, vou deixar aqui então para vocês, ele que no caso já passou por várias equipes e todas elas que o Rogério Ceni trabalha, então a chance dele jogar no Vitória no ano que vem, na minha opinião, é imensa. Tem muitos portais já falando que ele já tem um acerto com o Bahia, né, melhor dizendo, né, pro ano que vem, porque o Rogério Ceni sempre
traz o jogador para os clubes no qual ele comanda. Então o David, que nessa atual temporada não soma bons números, vou deixar então aqui para vocês, jogador que é da base sim, da equipe do Vitória, surge ali com um potencial gigante, principalmente em 2017, no caso naquela ocasião ele até foi negociado então com o Cruzeiro, mas em 2017 pelo Vitória muito bem, 11 gols, 6 assistências em 63 jogos, pelo Cruzeiro 2018 e 2019 não foi bem, foram apenas 70 jogos, até que jogou muito, mas só marcou 4 gols e 5 assistências, aí depois o Rogério Ceni traz ele, tanto que trabalhou no Cruzeiro, depois traz ele para o Fortaleza e para o São Paulo nesse ano. No Fortaleza foi bem entre 2020 e 2021, na minha opinião foi até um erro ele ter saído do Fortaleza, nesse período então um pouco mais de 112 partidas, 25 gols e 12 assistências. Aí foi para o Internacional em 2022, 2 gols, 2 assistências, e nesse ano no São Paulo 5 gols e 3 passes. A grande maioria dos jogos que ele fez foi ainda no caso quando o Rogério Ceni estava como titular, que aí estava jogando, né, como titular quando o Rogério Ceni estava. Nos últimos jogos ele até jogou no empate em 0-0 contra o Cuiabá nesse último final de semana 30 minutos, na derrota para o Fluminense jogou 60, foi titular e enfim, vem jogando uma frequência ok nessa reta final com o Dorival Júnior, mas é um nome que certamente não vai continuar no São Paulo, porque caso queira, né, tá no acordo com o Internacional, teria que pagar um valor próximo dos 15 milhões para ficar com o atleta em definitivo. Não acho que vai fazer esse investimento e, de acordo com algumas especulações, o Grupo City tem interesse, né, no jogador para o ano que vem, a pedido do Rogério Ceni, então poderia pintar logo no rival do Bahia. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, sobre o David, sobre esses vários atletas que eu trouxe no vídeo, se você acha que seria uma boa, se você acha que não. Agora, se você quiser ver uma lista que eu trouxe aqui, ó, só de opções, mais de 8 atletas especulados, que eu trouxe, né, como alternativa, que poderiam ser bons nomes, vão estar aparecendo aqui na tela final, ou você pode clicar e vir aqui nos vídeos mais recentes. O link da HeróiBet para você começar a apostar está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Valeu!